Hoje eu vou falar sobre a importância de recursos e equipamentos para os seus projetos e para suas áreas de vida de forma geral. E nada melhor do que fazer isso do que na prática, então seja bem-vindo. Microfone. Agora, o novo integrante do canal aqui vai ser esse microfone de lapela Bluetooth que eu comprei recentemente. E isso faz muita diferença na gravação dos vídeos, inclusive até a forma de falar eu tenho que me adequar. Porque o aspecto material também é muito importante para a construção das suas ideias, então, de projetos materiais também. Aproveitei esse momento aqui, essa virada do canal para falar sobre a importância dos recursos, né, que é uma das partes do sistema de organização do método PARA também. E é isso, eu estou muito empolgado assim, porque eu comprei esse microfone, recentemente fiz esse investimento, é um microfone Bluetooth, né? Então, é esse aqui. Então, vai auxiliar muito assim na gravação dos vídeos. Inclusive, vocês devem estar escutando alguns barulhinhos quando eu estou mexendo aqui, porque ele está no meu, enfim, na minha roupa. E aproveitei para falar justamente sobre a importância desses materiais para o trabalho, assim. Porque acaba que, como eu falo de conhecimento, né, sobre aprendizado e tudo, esse aspecto material às vezes parece estar longe, distante, assim, né? Por falar muito sobre ideias, estudos, e isso parece ser algo mais abstrato. Mas tem muitas questões materiais também que vão estar influenciando no seu trabalho, no seu dia a dia também, né? Uma das coisas que eu não falo exatamente, diretamente sobre isso, mas é o próprio tempo, né? A questão do tempo que está relacionado atualmente ao trabalho, porque acaba que a gente vende nossas horas de trabalho por, enfim, por dinheiro, né? Basicamente, não só as horas, né? Mas as habilidades, um conjunto de coisas também. Então a gestão de tempo também vai influenciar na sua forma de produção e de conhecimento de forma geral. E é isso. Além desse aspecto do tempo, que é um aspecto bem material, assim, né, bem concreto, os próprios materiais que você usa podem influenciar na forma com que você expressa certas habilidades, ou então certos projetos que você precisa construir. Então eu decidi falar sobre isso, assim, porque é algo bem importante que realmente faz diferença na expressão, que seria meio que a ponta final da gestão de conhecimento pessoal. Deixa eu só ajustar aqui que eu tenho um outro equipamento. Esse aqui é um espelho para mim ver o tempo. E aí eu não estava conseguindo ver direito o celular. Ainda não estou conseguindo. Inclusive ele está num lugar péssimo, porque ele está na janela. Mas enfim, agora eu estou conseguindo ver o tempo e o andamento aqui do vídeo. E aí, sobre a questão do material, é que basicamente é retomar que, sim, os equipamentos que você usa têm um grau de importância. Talvez eles não sejam as coisas mais importantes, na minha visão, de forma geral, a depender do trabalho que você está exercendo, claro. Por exemplo, não tem como você ser um. Vou usar o meu exemplo do técnico, né? Não tem como eu fazer coisas de eletrônica. Eu passei pelo técnico de eletrônica, não terminei. Pode ser uma dúvida. E não ter componentes, não ter placa, não ter, enfim, questões mesmo para mim exercer aquela prática de técnica, né? Claro que tem a teoria que pode fundamentar, pode ter um planejamento de um circuito, mas o circuito em si, que seria a expressão disso, na ponta final, assim, não seria possível. Então tem áreas que isso fica muito mais evidente, né? A questão do material. Mas, por exemplo, na psicologia, qual que são os instrumentos do psicólogo, sabe? Tipo, tem alguns instrumentos, claro, mas geralmente é a fala, é o caderno, enfim, um instrumento psicométrico, né, que é uma coisa privativa do psicólogo, que só os psicólogos podem fazer, por exemplo, um teste. Mas, no geral, a gente não tem tantos materiais em si, né? Talvez uma pessoa que trabalha com psicologia infantil, com crianças, podem ter mais brinquedos ali. Mas, de forma geral, a gente está vendo para outras coisas que são mais do quesito verbal e cultural, assim, do que o material. Só que isso não deixa de ter uma grande influência, assim. Então,
Por exemplo, acho que é uma das análises mais famosas sobre a influência da estrutura nas ideias, naquilo que a gente está tendo como cultura, é o próprio marxismo, né? Tem essa ideia de que a estrutura ele vai estar servindo de apoio para o desenvolvimento, enfim, de ideias, de organizações sociais de forma geral. Enfim, uma explicação bem ampla aqui, mas é só para retomar a importância do aspecto material também. Então, até as próprias anotações, né? Falando aqui em gestão de conhecimento especificamente, se eu faço gestão de conhecimento no computador, que tem uma série de links possíveis, de recursos, né, possíveis realmente, aquela gestão de conhecimento ela vai estar afetada de alguma forma. Então, no computador eu consigo colocar um vídeo dentro de uma anotação, sabe? Inclusive, é impossível fazer isso aqui dentro do aspecto material de um caderno, por exemplo, sabe? Fisicamente é impossível. Então, tem tanto esse aspecto mesmo tecnológico, assim, né? A tecnologia te permite fazer coisas que não seriam nem possíveis se você não tivesse aquela determinada tecnologia. Por exemplo, esse microfone aqui, maravilhoso, ele pega até 50 metros de captação de áudio. O que seria simplesmente impossível fazer se eu tiver apenas com o meu celular. Então, por exemplo, eu posso gravar daqui da minha casa, isso é muito doido. Posso gravar daqui da janela do meu apartamento, lá na rua. O áudio, enfim, enquanto eu estou falando com vocês aqui, sabe? Então, e isso pode chamar muito mais atenção do que eu só estar no meu quarto, por exemplo. Então, são aspectos que às vezes a tecnologia te possibilita mesmo, sabe? Não é nem que ela potencializa algo. Mas o segundo ponto que eu trouxe aqui é que a tecnologia pode potencializar um processo mais amplo. E para mim essa é a visão que mais tem sentido, assim, até para as coisas que eu faço. Porque, assim, se eu for ler um texto no PDF, se eu for ler no livro, se eu for ler impresso, assim, não vai fazer tanta uma diferença essencial, assim, é possível ou não é possível fazer aquela ação de leitura. Provavelmente vai ser possível, né, em diferentes materiais. Só que a tecnologia pode potencializar algo específico. Então, aqui o exemplo das anotações, de novo, né? Eu tenho aqui esse caderno, mais especificamente, inclusive é uma marca, né, empresarial aqui, que eu participei de um evento. Eu tenho mais coisas voltadas para o desenvolvimento de negócios, de carreira, né? Posso colocar assim também, de forma geral. Então, uma coisa que eu faço aqui, que é, de certa forma, tecnológica, digamos assim, é escrever links entre as páginas, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui tem uma aula, né? Eu tenho páginas aqui, e aí eu coloco aquele link, né? Assim, é uma ligação. Na página tal tem uma menção a isso. Então é continuidade daquilo, sabe? Só que quando eu tenho, por exemplo, a tecnologia de um computador no Notion, esse mesmo link que, assim, se você for ver em termos funcionais, que é uma informação tem ligação com a outra, mas fisicamente elas não estão ligadas. É isso. Uma página tem uma relação com a outra, mas fisicamente elas não estão ligadas. E aí você coloca uma sinalização de páginas para mostrar o quanto elas estão ligadas. Um link em um documento para um outro é a mesma função. Um documento que tem uma relação com outro documento e você coloca um link entre eles. Só que a diferença do computador é que esse link é potencializado, porque se você clica diretamente no link, ele já faz a ligação entre um documento e outro sem ter que você, de forma automática, né? Então, o tempo que eu estou folheando é o tempo de um clique. Fazendo esse paralelo. Quando você começa a ver certas tecnologias nesse sentido, você realmente começa a questionar até a função de algumas delas, né? Porque é isso, algumas coisas da tecnologia não necessariamente vão ter uma grande mudança, sabe? Por isso que eu comentei, inclusive eu já fiz um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, entre anotações física e digital, sabe? Faz diferença, claro,
potencializa algumas coisas, dificulta em outras, até pela nossa construção, assim, né? Mais voltada para uma anotação física e tudo. Mas no final das contas as funções são muito parecidas ali. Então, por isso que antes até de pensar, e eu perdi o roteiro aqui, o breve roteiro que eu faço, antes de pensar em qual tecnologia específica você vai usar, ou então colocar todas as fichas nisso, pensar em qual é a função dentro de um sistema mais amplo pode ser muito mais funcional. Então, é isso. É um segundo aspecto assim, de uso da tecnologia relacionado à função. Porque hoje eu considero que eu consigo fazer gestão de conhecimento independente do material, sabe? Se eu estiver utilizando um aspecto físico, se eu estiver usando um material, se eu estiver usando o Notion, se eu estiver usando o Trello, se eu estiver usando o Google Planilhas, tipo assim, não importa. Não importa tanto, sabe? Só vai ter um pequeno período ali de ajustes, mas as funções gerais, onde é que cada coisa vai, qual é a sequência uma da outra, isso é muito mais abstrato, né? É um sistema de classificação de atividades e de ideias, no final das contas, que é o método CODE, o método PARA, método Zettelkasten, são apenas abstrações, né, de formas específicas de fazer. Então, enfim, que ordenam a sua ação e que ordenam de forma consequente a sua tecnologia. Enfim, espero que tenha ficado claro assim, essa relação função e tecnologia. E outra coisa também é que a tecnologia, algumas tecnologias, né, conseguem dar essa amplitude realmente de versatilidade, né? Eu acho que já entra no primeiro ponto, assim, que é isso. Quando eu tenho anotações nesse caderno, ele está limitado a esse caderno. Mas se eu tenho anotações digitais, ele está limitado ao acesso à internet, acesso àquele site específico. E claro que vão ter outras limitações que aparecem a partir disso, né? Então, um exemplo muito importante para mim, ainda mais com relação a informação, tecnologia, anotações pessoais, é sigilo. Sigilo é uma das grandes questões, assim, se você for analisar as informações digitais. Os perigos, né, com relação a isso. Porque, assim, um caderno desse, se eu colocar, sabe, na minha casa e, tipo, tiver num armário muito escondido, é muito difícil que, sei lá, uma pessoa de uma outra nacionalidade qualquer interessada que eu compre determinados tipos de coisas em um determinado específico, em determinado tempo específico do meu dia, tem acesso a isso, sabe? Enquanto hoje, quando a gente faz anotações de forma geral, insights e tudo, claro que tem políticas de privacidade relacionadas a isso. Mas assim, não tem como, tipo, eu te garantir que as empresas não consigam ter acesso aos seus dados, sabe? Eu acho isso muito difícil, assim. Até porque você tem como fazer esse tipo de permissão e você não sabe exatamente o código nas minúcias para saber realmente esse sigilo aqui que estão me garantindo, ele é viável, ele é completamente feito, assim, completamente seguro. Enfim, eu acredito que de forma geral não. É um risco que eu acabo assumindo, assim, né? Por exemplo, quando eu tenho informações no Notion. Claro que tem políticas de privacidade que eu já li tudo e tem mecanismos ali. Mas assim, eu não sei de programação especificamente para saber se realmente aqueles mecanismos vão garantir completamente a privacidade das minhas informações. Então é isso. Ao mesmo tempo que as tecnologias podem potencializar em alguns aspectos, se você for analisar de outras perspectivas, elas também podem impor novos desafios, né? E aí, voltando, por exemplo, do microfone. Ele fica muito mais direcionado para mim, acaba que reduz o áudio, né? O ruído, na verdade. Então, uma grande novidade para mim, que eu acho que é a principal
questão em termos de condições de trabalho, considerando que gravar vídeos é um trabalho, é o ventilador, sabe? É uma questão muito simples, assim, de eu poder ficar gravando vídeo com a janela aberta e com o ventilador aqui nas minhas costas. Que isso faz muita diferença enquanto eu estou falando, sabe? Porque eu estou gastando várias calorias aqui para falar isso, e gastar calorias também é um certo efeito termogênico, assim, né? Você fica muito mais suado quando você está falando do que quando você está calado. E então isso faz muita diferença, assim, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu reduzo o ruído, talvez aspectos ambientais mais distantes aqui que eu tô escutando, vocês não vão conseguir escutar, que podem fazer parte do ambiente. Tipo assim, acabei de escutar uns periquitos, eu acho. Eu acho que são periquitos aqui, que eles são livres, soltos aqui, né? Não tem dono, é isso. Estão na natureza. E provavelmente você não tem escutado porque tem o redutor de ruído, então é um áudio externo, assim. Então é isso, a tecnologia ela te impõe potencialidades e outros desafios também. E por isso que entender quais são as funções, quais são as etapas de um processo mais amplo podem te ajudar a realmente aproveitar as potencialidades e neutralizar aquilo que pode ser prejudicial dentro de uso de uma tecnologia. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Foi um certo vlog com conteúdo aqui, porque é uma atualização do canal. Se você talvez tenha vontade de produzir conteúdo, algo assim, queira recomendações sobre esse microfone, deixa um comentário, porque não é um conteúdo muito específico do canal, mas eu posso gravar um vídeo eventualmente sobre isso, então é só falar sobre no comentário também, sobre esse microfone especificamente. E eu vou te deixar indicado o vídeo que eu falo justamente sobre esse paralelo, né, entre função, anotações digitais e anotações no físico. E é isso, até o próximo vídeo e sejam bem-vindos a uma nova fase do canal com áudio muito melhor.